Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pílulas de Design, um podcast sobre design, inovação, criatividade, empreendedorismo. Estamos aqui na segunda temporada, nesse ano de 2021. A primeira temporada teve 22 episódios e mais 6 extras, tudo disponível lá em todas as plataformas de podcast. E nessa segunda temporada, a gente está recebendo convidados especiais a cada episódio para discutir questões que sejam relevantes, que sejam interessantes na área de design, sempre em áudios curtos, né? Dentro desse conceito de pílulas do conhecimento. Nós já tivemos 5 convidados, os 5 episódios completos com esses convidados já estão disponíveis aqui no YouTube. Fica o convite para todo mundo assistir esses episódios anteriores. E hoje a gente recebe aqui a presença ilustre, demorada, né, mas ilustre, de Rodrigo Leôncio Mota. Rodrigo Mota, ele é mestre em design de artefatos digitais pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Ele também é coordenador do curso superior de jogos digitais da Unifacisa, professor de computação gráfica da Universidade Federal de Campina Grande. Ele é fundador e diretor criativo da Caipora Digital, uma startup de games premiada nacionalmente. Também foi consultor da Unesco para jogos educativos no Brasil, trabalhando junto ao Ministério da Educação, e mentor da Startup Weekend e SP ProGem. Foi o chair do Festival de Jogos do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, o SB Games, nos anos de 2016 a 2020. E há 10 anos é o organizador do Jam Site da Global Game Jam em Campina Grande. Então, Rodrigo, muito obrigado pela disponibilidade, pela presença. Finalmente conseguimos fazer essa gravação. E eu queria começar te perguntando o seguinte: como é que começou essa tua história com design? Qual foi aquele ponto assim que tu disse, putz, é isso aqui que eu vou fazer da minha vida? Seja Massa, bem-vindo. massa. Pô, Pablo, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui, acompanhando o programa, né? Desde antes, né? É, Inclusive, para quem não sabe, o Rodrigo foi o idealizador da marca, né? Da marca do podcast. Me deu uma força nesse sentido. foi. E bem legal, participando aí da segunda temporada. Sempre nas séries, a segunda temporada sempre tem que ser a melhor, para manter a galera ligada na Né? série. Um pouco mais ligado, mais É. atento, né? Então, né, o começo tem aquela explosão, mas a segunda temporada sempre tem que manter, né, a diversão aí da galera. Mas muito obrigado. Beleza, vamos lá, vamos conversar um pouco. Tá, então, como eu comecei no design, foi basicamente o seguinte. Eu tenho uma história, eu vou resumir. Sempre começa com aquela coisa que eu acho que muita gente fala. Eu sempre gostei de desenhar, né, sempre gostei de coisas visuais, naturalmente. Eu tenho um background, e o meu background é quadrinhos e cinema, são coisas que eu consumi a vida toda, e games, né? Então, minha infância, adolescência foi em torno dessas coisas, e aí, naturalmente, gostava de desenhar e etc e tal. Mas, por uma questão da vida mesmo assim, eu fiz curso técnico, né? Eu sou técnico em eletrônica e telecomunicações. Foi uma área que meio que, por questão da família, eu fui fazer, e aí, depois que eu estudei isso na Escola Técnica Redentorista, que tinha aqui em Campina, naturalmente eu fui fazer vestibular para fazer engenharia elétrica, que era o caminho mais natural para quem era dessa área, né? Que o pai dele tinha uma agência de publicidade. E a agência de publicidade, assim, de antes de existir computador, na verdade. E a gente saía da escola, isso era 91, 92, eu acho. A gente saía da escola, ia para lá e era fantástico, assim. Os caras faziam os posters, as coisas, tudo na mão mesmo, tesoura, com aqueles tipozinhos de metal. Acho que não sei nem se a galera que acompanha o Pilas sabe o que é isso que a gente tá falando. Sabe o que é isso? Mas tem uns stickers também, né? exato. Colava no papel. Colava, exato, tinha isso. E aí, isso me marcou bastante, né? Inclusive, o Kenio Alex, ele é um cara que foi um dos caras que eu achava fantástico. Ele terminou o mestrado na nossa pós, né? Voltou a estudar depois de anos, e ele naquela época ele já fazia design.
trabalhava como designer, ele não é formado em design, mas trabalhava como designer, né? E isso me marcou bastante. Mas aí eu entrei na faculdade e fui fazer engenharia elétrica, que não foi ruim, não, porque eu tenho tenho um background de tecnologia que eu acho muito importante, sabe? Assim, me ajudou bastante ter um pé na tecnologia para não ter medo de fazer determinadas coisas, né? Por exemplo, sei lá, meu TCC em design foi um produto eletroeletrônico. Eu planejei placa, planejei um monte de coisas que normalmente as coisas não aconteceriam se eu não tivesse esse conhecimento. Mas aí, enquanto eu estava trabalhando enquanto eu estava fazendo elétrica, eu arrumei um trampo num provedor de internet, no começo da internet, assim. E aí eu trabalhava lá no provedor e surgiu a necessidade de mexer nos sites lá do provedor, né? Eu disse, não, é para fazer o quê? Né? É para trocar essa imagem, fazer isso, pô, eu faço isso aí, não tem problema não. Comecei a fazer e tal, e aí um belo dia, aí comecei a manjar muito dessa coisa de fazer sites, entrei na internet, aprendi e tal, né? Mexer com os softwares, com essa coisa de você ter uma ideia visual, mas ela ter que trabalhar junto com o funcionamento de um site, né? Essa questão do cara entrar, sair, comprar, visualizar e tudo com tecnologia envolvida, servidor. Naquela época isso era tudo muito novo. Talvez hoje seja mais comum, as pessoas entendam mais, mas naquela época não existia isso aqui em Campina Grande, por exemplo. Eu estudava, pegar sites de fora para entender como é que funcionava as coisas. Aí um belo dia um cara chegou lá no provedor e fez, eu queria fazer um site, alguém faz? Eu disse, não, a gente não conhece ninguém que faz, não sei o quê. Aí o cara fez, tu não faz não comigo, assim. Eu disse, bicho, eu mexo no site daqui, mas eu não faço não. Ele disse, não, faça o meu. Faça. Você faz o quê? Eu disse, não, eu mexo nisso aqui. Não, faça. Meu nome é fulano e eu quero vender bode pela internet. É o que o cara queria fazer. Olha que fantástico. Pode Hã? pela internet, é fantástico. Viu? Cara, o cara era... Porque tá ligado que tem um mercado maluco desses bode premiado, né? Aí tem o sêmen, não sei o que, negócio caro pra caramba. O bode do cara era 50 mil, 60 mil, era um negócio assim, surreal, tá ligado? Uhum. E ele vendia isso, vendia os filhotes e tal. E o cara era um visionário. O cara, hoje eu vejo que o cara pensava muito na frente do tempo dele, assim. Hoje, o que é a internet, principalmente com a pandemia agora, que a internet virou tudo, né? O cara era um visionário. Aí ele disse: pronto, sexta-feira eu vou trazer o material para você fazer o site. Aí o cara, fiquei a semana toda nervoso. Aí ele trouxe esse material, um monte de fotos, as fichazinhas dos bodes e tal. E eu disse, como é o nome? Qual é a marca? Tipo, não tinha marca, não tinha nada, tá ligado? O cara só queria fazer isso. Aí a gente disse, não, bota um bode e cria uma marca também. Eu disse, caramba. Aí eu criei, era Caprinet, o nome desse site. Sensacional. Era Caprinet. Eu criei o nome, tá ligado? Aí criei a marca, um bodezinho e tal. Aí passei o final de semana virado, bicho. Eu digo, caramba, não sei se eu vou conseguir fazer esse negócio. Aí passei o final de semana, direto, sábado, domingo, sem parar. Quando foi na segunda de manhã, o site tava pronto e no ar, tá ligado? Aí o cara chegou, olhou, ele ficou louco. Ficou louco, assim, disse, meu amigo, tá massa demais e tal. E realmente ficou muito bonitinho, as cores e tal. Aquela coisa. E assim, eu não tinha feito faculdade, nada, era tudo no achismo na época, né? E aí ele achou massa, aí disse, quanto é? Eu disse, mas não faço a mínima ideia, pô. Aí ele disse, eu vou lhe pagar R$ 300. Na época, o meu salário do mês inteiro no provedor era R$ 375. Tá ligado? O bicho me pagou 300 conto por um trabalho de um final de semana. Ou seja, tu ganhou o salário de um mês, né? Pronto, aí na semana Naquele... seguinte eu pedi demissão, tá ligado? Porque eu disse, eu Uhum. não vou mais, quero trabalhar com isso. Eu quero começar a fazer sites pra galera, porque é uma coisa que não tem, e eu vou ganhar muito mais dinheiro com isso aí e tal. E comecei, realmente, aí comecei a empreender. Aí tem tipo empresas, um estúdio, eu trabalhava com isso, aí comecei a fazer outras coisas também, né? Que a gente começa. Mas aí teve um episódio, e isso tudo eu sem fazer faculdade, só no achismo. Eu era o clássico micreiro mesmo. O micreiro que a gente, designer, sempre acha que tem raiva do sobrinho, o moleque. Eu fui um sobrinho, tá ligado? Mas talvez eu tenha sido um sobrinho numa área que não tinha muita gente atuando. Então eu era um sobrinho, mas só tinha esse cara mesmo, então o que ele fizer é aquilo mesmo. Mas aí Só teve um. tinha tu, vai tu mesmo, né? Era. Mas eu querendo fazer as coisas bem Sim, feitas, sim. né? Como sempre. Mas aí teve um episódio que realmente me fez querer estudar design mesmo, assim, né? Foi.
uma pessoa estava criando uma revista. E aí, quando você vai fazer uma revista, você tem a boneca, né, da revista, né? Você tá ligado? A boneca é a revista impressa como se fosse para ir para gráfica, né? Mas só para você ver como é que vai ficar e tal. E aí uma pessoa que trabalhava com essa galera que tava fazendo essa revista me conhecia. Aí ligaram para mim assim, tipo, domingo de tarde, pô. Eu tava assistindo futebol e tal. E o cara ligou, Rodrigo, não, porque a gente tá fazendo uma revista aqui e a gente queria a tua opinião. Não. Foi basicamente assim, eles queriam imprimir a boneca da revista, frente e verso, eles não estavam conseguindo fazer isso. Era isso a treta. Aí o cara ligou para mim no domingo de tarde, falou, Rodrigo, é porque a gente tá aqui no escritório, queria imprimir a revista frente e verso, a gente não tá conseguindo configurar a impressora para fazer isso. Tu pode vir aqui? Eu digo, caramba, velho, imprimir um negócio frente e verso, meu irmão. Mas eu fui para ajudar o brother, né? Aí então, eu fui imprimir o negócio lá e tava lá o Coroa, que era o chefe desse negócio, dessa publicação e tal. Aí o cara mandou assim, eu tava meio puto, né? Falando, mas tava lá fazendo, ajudando. Aí o cara mandou assim, sim, Rodrigo, tu trabalha com umas paradas de design também, né? O que é que tu achasse da revista? Eu disse, meu irmão, tá uma merda. Aí agora saiu assim, tá ligado? Saiu assim, na hora eu quis. Com essa sutileza peculiar, né? Pô. Eu digo, meu irmão, tá uma merda. Aí, na hora eu morri, assim, que eu disse, caramba, que eu falei isso, o cara ouviu aí. Terminei de imprimir a revista, vazei, pô. Vazei e fiquei com aquele negócio, né? Eu digo, eita, pô, lasquei meu amigo e tal. Quando foi no outro dia, o bicho ligou pra mim. Rodrigo, doutor fulano quer saber porque você disse que a revista tava ruim. Eu disse, não tava ruim não, eu disse que tava uma merda. Aí ele disse, quer saber por que você acha que tava ruim, queria que você viesse aqui pra conversar com ele, alguma coisa. Tu pode vir quando? Eu disse, não, amanhã eu vou. Beleza, beleza. Eu disse, pronto, agora eu não posso vacilar não com esse cara não. Aí eu peguei. Realmente a revista era muito ruim visualmente, tá ligado? Não é porque eu falei por maldade, não. Meu irmão, cada página era diferente, milhões de tipografia diferentes. Não existia uma identidade visual. A identidade visual que a gente quer que exista numa revista, num jornal, qualquer tipo de publicação, não existia. Parecia que cada página tinha sido alguém que fez, tá ligado? Tava horrível, tava muito ruim mesmo. Até o número das páginas tava diferente, pô. Não fazia o menor sentido. E eu nunca tinha estudado isso, mas eu sabia que não era assim. Porque eu lia coisas. Eu, sei lá, assinava a revista da MTV. Aí via a revista da MTV linda, os visuais, as fotografias. Era foda, né? Era. Massa, eu assinava né? duas revistas, MTV e Placar. As duas eram lindas, pô. Trabalho de identidade visual linda, as duas revistas. Né? Isto é não, é super interessante. Super interessante, eu foram também revistas tinha. extremamente bonitas visualmente. Aí eu peguei, bicho, fiz 2 páginas para a revista do cara, tá ligado? Eu criei 2 páginas, criei uma identidade, criei 2 páginas para a revista do cara. Cheguei lá e fiz, olha, eu acho que a revista deveria ser assim, porque o teu público é esse, é disso que tu quer falar, tem que ter uma identidade. Aí o cara fez, caraca, é isso mesmo que eu quero. Aí o bicho demitiu o outro maluco lá e me contratou para fazer a revista. Quer dizer que tu foi responsável por uma demissão, rapaz. Furei o olho do cara, peço desculpa. Hoje eu não sabia o que fazer, eu era muito jovem. A gente faz merda mesmo quando a gente é jovem. Essa foi uma das merdas que eu fiz, certo? Mas aí, bicho, só que aí o cara fez a grande pergunta para mim. O cara fez, pô, bicho, é outra história, né? O cara trabalhar com um profissional, tu estuda design, né? Aí rapaz, eu faço engenharia elétrica. Aí chega, deu aquele negócio ruim, sabe? Pronto, eu não voltei mais lá em elétrica. Fui lá em design, perguntei como era para transferir o curso. O coordenador era o professor Levi. O professor Levi foi muito brother comigo, consegui limpar umas disciplinas ainda, tipo, dispensar, e entrei no curso de design. E aí foi quando entrei no curso de design mesmo, decidi a trabalhar com design pro resto da vida, né? E aí, fiz o curso, né, de design. Sempre fui um aluno muito aplicado, pelo menos na minha visão, nunca fui para final nem nada disso e tal. E sempre gostei de trabalhar com novas tecnologias, sempre gostei de trabalhar com digital. Fiz produto físico também, assim que eu me formei, mas eu sempre achei que o mundo estava caminhando para esse lado aí. E quando eu estava mais ou menos acho que no 5º período do curso, o professor Natan, né, falecido professor Natan, ele me chamou e fez, Rodrigo, tem uma demanda ali para a gente fazer um site para transmitir o São João pela internet. Era a primeira vez que iam transmitir o São João de Campina Grande pela internet. Vamos fazer? Eu digo, bora. Aí a gente transmitiu o São João de Campina pela internet pela primeira vez, e a gente ganhou uma grana grande com esse trabalho, sabe? Muito assim, tipo como se fosse, sei lá,
Quer dizer, muito não, mas assim, era uma grana boa. Tipo, como se fosse hoje, assim, sei lá, 40 mil, 50 mil reais, sabe? Uma parada assim que não é pouco, não é muito, não muda a vida, a sua vida, não, Uhum. mas não é pouca grana também, não. Aí a gente disse, pô, o que é que a gente vai fazer com esse dinheiro? Vai torrar, tal, tomar de cachaça? Aí ele deu a sugestão, professor Natan, por que a gente não abre uma empresa de design? Aí eu disse, caramba, gostei da ideia. Eu nunca tive, assim, essa pretensão. Eu já tinha esse lance desse escritório e tal, que eu fazia as coisas, mas era uma parada mais freelancer mesmo. Era eu e o outro boy, e eu nunca tinha essa pretensão, assim, de ter uma empresa, um negócio assim grande, não. Mas ele deu essa sugestão aí e eu achei massa. E eu gostei muito de empreender, tanto é que eu empreendo até hoje. Né? Apesar de ter outros trampos, ser professor também e tal. Mas, assim, empreender, ter ideias, botar suas ideias para fora e tal, isso é uma coisa que sempre me atraiu, né? E aí, a gente colocou essa empresa, o nome era Osh Tecnologia. Só que eu não Nome massa consegui. também, né? Que tem a ver com Isso, isso. a terra, né? Exatamente. Era muito bom, o logozinho era bem bonitinho. Só que eu não consegui trabalhar na empresa mesmo. Por quê? Quando a gente abriu a empresa, eu ainda estava estudando. E estava chegando nos últimos anos do curso, né? Assim, quinto, sexto, sétimo período e tal. Coisa pra caralho, TCC e tal, não sei o quê. Aí eu peguei e eu disse, Natan, bicho, eu não consigo não. Tô dando conta não das duas coisas não. Deixa eu me formar. Eu posso me formar e depois eu volto para a empresa, né? Disse, não, a empresa é sua, faça o que você quiser também. Aí eu me formei e tal, terminei de TCC e voltei para trabalhar na USP, né? Aí lá a gente fez os primeiros projetos desses da gente pô, a gente fez produto físico, a gente fez parada para distribuir Wi-Fi, ou seja, um produto de tecnologia, fez muito site, fez software, fez design de software, participou de vários projetos os primeiros projetos de experiência do usuário, interface, muita coisa relacionada a isso. A empresa era incubada no Parque Tecnológico, a gente passou um tempo lá, 2, 3 anos, fez muita coisa e foi assim, foi um primeiro momento mais profissional assim meu no design, porque eu estava formado, né, numa empresa e tudo mais, a empresa minha prestando serviço para um monte de empresa grande, né, e foi bem legal. Esse foi o meu começo aí no design. Teve essa parte micreiro aí, site e tal, não sei o quê, e aí esse segundo momento mais sério aí, já estava casado também e tal, então foi Os mais boletos isso aí. chegando, né? Boleto chegando, muita coisa para resolver e tal. Massa, muito Foi bom. isso. E aí, quando é que surge os jogos digitais, os jogos, né? Assim, Isso. você fala do interesse que você tem no início pelos jogos Exato. e como é que foi a tua imersão nesse mundo? Como a gente pode Isso. fazer como se fazer um game, né? Como se fazer um jogo. Pois é, eu estava trabalhando nessa área digital, web, software já há um tempo, né? É muito legal, eu gosto muito dessa área. Inclusive tem outras coisas que eu fiz que são muito interessantes também. Sei lá, antes de todo esse papo aí de fazer site, eu já tinha feito um software com um amigo meu, a gente tinha ganhado uma grana na internet. Então, essa coisa sempre gostei disso, assim. E foi o que me fez trabalhar profissionalmente primeiro, assim. Só que gerenciar uma empresa, muitos clientes, muitas demandas, você vai ficando meio cabuloso, assim, meio noiado. E eu tava nessa noia já. Eu tava muito estressado, né? A empresa já tava. Eu passei por vários momentos de descobrimento nessa empresa que foram muito importantes, né? De tipo, por exemplo, uma coisa que eu converso muito com os alunos, né? Por exemplo, posicionamento de mercado, que é algo que poucas pessoas falam, que eu aprendi na prática, por exemplo, de chegar o momento de eu dizer, não vou mais fazer um trabalho se for só por essa grana. Eu tenho que começar a atender outras pessoas, né? Entendeu? Então, assim, teve momentos de, por exemplo, antes a gente fazia identidade visual, a gente cobrava, sei lá, R$ 1.000. Mas R$ 1.000 há 10 anos atrás, não era R$ 1.000 hoje. Já era uma grana boa. Mas a gente chegou um momento de, velho, a gente não pode mais fazer por esse valor. A gente só vai fazer quem puder pagar R$ 3.000. Entendeu? E aí chega o cara para dizer, mas bicho, você fez isso a vida toda para mim por esse valor, aí você vai mudar agora. Eu disse, mas é porque se eu não fizer isso, eu não tenho como atender mais, ter qualidade, pagar os funcionários, aumentar a empresa, tá entendendo? Então teve esses vários momentos que eu vivi dentro dessa empresa e que foram muito importantes no meu amadurecimento, até como empreendedor mesmo, e como um cara que que entende um pouquinho, eu não sou formado, mas entendo um pouquinho de negócios, né? Eu até dou consultoria para algumas empresas de games, de digital e etc. Tal, porque eu entendo um pouco disso.
Porque você precisa conhecer um pouco disso, assim. Onde é que você consegue capitalizar mais sua empresa? Onde é que quais são os tipos de mercados que você pode atingir antes de qualquer pessoa? Eu fiz isso 2 vezes na minha vida, tá ligado? Eu fui uma das primeiras pessoas que fez sites aqui em Campina e fui uma das primeiras pessoas que fez jogo aqui em Campina. Então eu sei o que é entrar numa área que não tem ninguém ainda. Então você fica conhecido, você ganha mais grana, você aproveita melhor as oportunidades, entendeu? Isso é uma coisa importante de negócio, assim, que aconteceu meu não foi porque eu planejei isso acontecer, aconteceu ainda bem, foi bom. E é o bônus do pioneirismo também, Isso, né? o Isso que bônus do você está pioneirismo, falando. exato, é o oceano azul ali, pra gente navegar e descobrir as coisas, né? Mas aí teve um momento que eu tava muito, muito estressado com isso, muito, assim, muito cliente, então o celular tocava, eu já ficava puto, entendeu? Eu tava deixando de trabalhar de verdade, de trabalhar como designer mesmo, trabalhar como designer para cuidar de cliente, de atendimento. Tinha muita gente boa trabalhou comigo nessa época, Efraim, Sobreira, uma galera que a gente conhece do curso, né? Essa galera trabalhou comigo, professor Natan. Gente desenrolada mesmo. Pô, muita gente boa mesmo, né? E gente que eu trabalho até hoje, assim, que a gente tem contato, não sei o quê. Mas eu tava estressado demais. Eu disse, meu irmão, não aguento mais, não. Não aguento mais, entendeu? Tô cansado, tô estressado com isso, não sei o que fazer. Eu realmente não sabia o que fazer. Eu queria voltar a trabalhar com design, só sentar no computador, na prancheta, fazer as coisas, e não estava conseguindo mais isso, porque vem outras responsabilidades, né? Você como empresário, empreendedor, outras pessoas estão dependendo de você ali e tal, não sei o quê, né? Mas eu estava cansado. Aí minha esposa, Verônica, fez, por que tu não volta a estudar? Eu disse, caralho, estudar, velho. Por que tu não faz um mestrado? Eu disse, mestrado? Caramba, o que é que tem a ver? Fazer um mestrado agora. Ela fez, olha, eu descobri esse mestrado aqui, olha isso, não é interessante. Mestrado em Design de Artefatos Digitais, lá na UFC, no FPE. E pelo que eu li aqui, boa parte dessa galera pesquisa jogo. Eu disse, como assim jogo? Aí entrei na internet, passei uma tarde pesquisando assim, cara, como fazer jogos e tal, não sei o que, dá para fazer jogo no Brasil. Aí pesquisei e vi que tinha um monte de empresa de games em Recife, empresa de games com 10 anos de funcionamento em Recife, tá ligado? Esse cara que eu não acredito. Aí fui vendo, aí fui montando o quebra-cabeça. Aí o cara que era o dono da empresa de games, ele é o professor lá da UFPE. Aí eu já mandei e-mail pra esse cara, tá ligado? É o professor André Neves, muito conhecido. Eu acho que inclusive ele se formou, no curso da gente, né? Ele é formado aqui, Pois é, o professor André Neves é um monstro, né? E botou para frente muito dessas coisas, Fábio Campos também, a galera lá de Recife, Gilbert, enfim, essa galera toda. E eu disse, caramba, que negócio massa. Se eu vou tentar, vou tentar fazer. Eu fui fazer o mestrado mais por conta disso do que por essa vibe de ser pesquisador e tal. Não era isso, assim. Apesar que a minha pesquisa foi muito legal, eu criei muitas coisas interessantes que foram a base de muita coisa que eu fiz depois, mas fui estudar lá. E aí eu peguei uma galera muito boa, a minha turma é uma galera, todo mundo assim, samurai, tá ligado? A galera toda é muito relevante no mercado de games hoje, né? Outros. E foi muito bom esse momento. E aí eu fiz um mestrado, me envolvi com as empresas de lá, meti a cara mesmo, cheguei e fiz, eu quero trabalhar aqui de graça. Não quero ganhar nada. O que é que eu posso fazer aqui? Eu trabalho de graça aqui. Aí me colocaram para testar jogo, que era tipo uma primeira coisa que você faz, assim, quando você começa. É um dos cargos que existe no mercado de games, é você ser QA, né? Que a gente chama, que é o cara que testa jogo. E tem vários níveis de teste de jogo. Desde o cara que testa se a parada tá funcionando, até o cara que vê se a parada tá rodando no servidor rápido ou lento, se o jogo tá pesado. O QA é uma área gigante. E eu comecei fazendo isso, testando o jogo lá. E estudando, né? Estudando muito lá, estudando game design, estudando experiência, coisas que o próprio mestrado trazia, mas estudando muita coisa por fora também, porque eu queria muito me envolver nessa área. E aí, por sorte ou destino, ou sei lá o que for, aqui na Unifacisa, os caras estavam abrindo o curso de jogos digitais, né? E aí ligaram para mim, sabiam que eu estava fazendo esse mestrado, ligaram para mim, pô, a gente tá precisando de professor aqui. Eu digo, não, mas peraí, eu não sei de nada ainda não, deixa eu estudar, deixa eu terminar, ter mais experiência e tal. E aí, quem sabe, depois, ligue para mim daqui a 6 meses. Né? E aí foi mais ou menos isso que aconteceu. Lá no mestrado eu criei vários protótipos de jogos bem interessantes, né? Um deles é o Chilo, que a galera conhece já. É bem conhecido, né? Ganhou um monte de prêmio e tudo mais, porque é meio que a primeira vez que alguém pegou
a estética nordestina e transformou num jogo, né? Que basicamente foi um exercício que eu fiz, tipo, quando você vai fazer jogo, tem várias coisas que são necessárias para desenvolver um jogo, né? Uma estética, uma narrativa, um tipo de mecânica, música, uma série de elementos. E o Nordeste ele conseguiu dar todos esses elementos para um jogo, né? Uma estética diferenciada, que é o cordel, um tipo de contar, uma forma de contar a história, ou uma estética diferenciada, que é a xilogravura, uma forma de contar a história, que é o cordel, as próprias criaturas do folclore da gente, que são únicas, né? A música, forró, baião, não sei o quê, enfim. Esse jogo, ele, na verdade, foi um exercício de design de games, né? E aí ficou bastante conhecido e tudo mais, e eu comecei a fazer outros protótipos e tudo mais. E aí, depois que a galera começou a ver isso, aí novamente ligam, uma pessoa daqui de Campinas fez: ei, eu vi vocês na televisão, vocês fazem jogo mesmo, é? Eu tenho uma empresa e eu quero fazer um jogo para minha empresa. Aí eu disse: caramba, velho, vamos fazer. Aí as Porra. coisas começaram a acontecer, né? Exatamente. Interessante isso. Exatamente. E aí, basicamente, foi isso. Quando o primeiro cliente surgiu, foi a Cadesil, né? A Cadesil é uma empresa daqui de Campina Grande que faz caderno. Ela é uma empresa, a galera não sabe, mas é uma empresa gigante. Ela só é menor que a Tilibra no Brasil em distribuição de caderno, material escolar e etc e tal. E eles, como toda empresa, eles tinham uns personagens, né? E eles queriam fazer os jogos desses personagens. A gente fez um jogo de um personagem deles que se chama Rocker Girl, é uma roqueirazinha e tal. E a gente fez um jogo, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro com o jogo, porque eu acho muito importante isso. Né? Não só você está estudando, fazendo, mas no primeiro momento que você ganha dinheiro com aquilo, que você entende que você se profissionalizou, né? Você consegue vender sua força de trabalho nessa área, é onde de fato eu acredito que as coisas. E aí depois veio várias situações no desenvolvimento de games. Aí comecei a ser professor lá no curso de jogos da Unifacisa, das disciplinas relacionadas a design de games especificamente, as coisas que eu tinha mais experiência lá pelo trabalho que eu fiz nas empresas de Recife e tudo mais. E aí depois a gente foi aumentando a complexidade das coisas que a gente está fazendo até hoje. 9, 10 anos aí. Muito massa, né? Olhar assim para trás e rever esses passos Isso. que a gente deu, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa. Eu sei que tem jogos físicos, né? Jogos de Sim. tabuleiro, tem jogos digitais. Então, que fatores eles são importantes de se considerar no design de um jogo, seja de tabuleiro, Massa. seja digital? Como é que, assim, se eu quero projetar um jogo, como é que eu faço? Estudar games é muito legal, assim. Estudar jogos, pelo menos eu achei muito fascinante estudar jogos. Porque a gente tem contatos com jogos a vida toda, porque todo mundo joga alguma coisa, todo mundo pratica um esporte. A gente tem contato com jogos a vida toda, mas a gente pensa pouco E hoje sobre também, isso. eu acho que tu deve ter percebido aí, jogos têm sido inseridos como forma de criatividade, de brainstorming em empresas, né? Exato. Como forma de fugir da caixa, né? Exatamente. Então, assim, a gente estuda muito pouco jogos, assim. Teve que começar uma galera a fazer jogo para a galera começar a querer estudar. Mas, assim, as pessoas que estudam jogos, elas já estudam isso há muito tempo. Existem muitos relatos ancestrais sobre o jogo. Porque jogar é uma coisa que existe até antes dos seres humanos. Os animais, eles brincam, eles jogam, sabe? Eles criam coisinhas entre eles, brincadeirinhas, experiências entre eles, entendeu? Então, assim, existe um livro chamado Homo Ludens, que é um livro que já tem mais de 100 anos, né, que é do Huizinga, que ele fala justamente sobre isso, sobre a importância do jogo na vida do ser humano. Porque o jogo, na verdade, ele, a gente costuma pensar no jogo como aquela coisa que a gente vai ali jogar, mas a nossa vida inteira ela é baseada em elementos que são a base do que é um jogo, que é o desafio e a recompensa. A gente faz as coisas na vida da gente porque a gente se sente desafiado e a gente sempre espera alguma coisa quando a gente está fazendo alguma coisa. Você espera alguma coisa por fazer um curso, você espera alguma coisa por fazer algum tipo de atividade. Isso é a base do que é o do design dos jogos. Né? É criar desafios para as pessoas para que elas se sintam à vontade em fazer aquilo e serem recompensadas por isso. E essas recompensas não precisam ser recompensas. Existem recompensas de todos os tipos. Então, o cara escreveu isso muito antes de existir jogo digital, de existir videogame, de existir curso sobre isso. E, obviamente, a gente sabe que existem jogos milenares aí, xadrez e uma série de jogos, né, de coisas que existem. Pô, tem relatos de
de dados de 10, 20 faces com mais de 10 mil anos, tá ligado? Assim, então o ser humano, ele sempre jogou, ele sempre teve essa atividade. E assim, o jogo é um tipo de atividade que ela é muito importante, porque você não joga obrigado, tá ligado? Você trabalha obrigado. A maioria das pessoas trabalha por obrigação. Mas jogar, ninguém joga por obrigação. A não ser que você queira agradar alguém. Mas no geral você joga porque você quer, tá ligado? E você cumpre tarefas ali, você faz coisas porque você quer. Isso é uma força motriz muito grande. Existe uma estudiosa de games que ela diz, a pergunta central de todas as pesquisas dela é: como é que eu pego essa força de vontade que as pessoas têm em jogar e faço eles quererem fazer outras coisas? Certo? Ela diz que essa vai ser a resposta para muita coisa que vai vir aí para frente. Porque tem jogos, inclusive, que parece trabalho, pô, sabe? Aqueles jogos que você fica minerando coisa para construir coisa, para fazer não sei o que, tá ligado? Parece um trabalho, entendeu? Mas a galera faz porque quer, porque acha divertido. Ele poderia fazer isso estudando, sabe? Poderia gostar de estudar da forma como ele gosta de jogar, ou coisas similares, né? Só para entender, para explicar esse raciocínio. Então, eu tô falando esse blá 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 porque hoje em dia, depois de estudar um pouco games, a gente vê que é tudo a mesma coisa. Se é board game, se é digital, se é educativo, tudo vai girar em torno dessas mesmas teorias. Desafio, recompensa, diminuir a estagnação, diversão fácil, concreta, popular e séria. São coisas assim que a gente estuda que podem estar em todos os jogos. É óbvio que quando você vai trabalhar em determinada área, aí existe, como a gente estava conversando antes, a linguagem que existe em cada um desses tipos de jogos diferentes. E de um modo geral, o que você busca quando você cria um jogo, que eu acho isso muito legal também nos games, você busca realmente criar uma experiência. Criar a experiência é o que é a coisa mais importante. Às vezes o cara cria uma cadeira, tá lá, cadeira, poltrona, não sei o que lá. Vou dar um exemplo aqui bom, Os mobiliários do Sérgio Matos são lindos, são fantásticos, né? E tem outros, né? E aí a galera vai apresentar essa cadeira, não, porque ela foi criada de tal forma e não sei o que. É massa todo o processo. E tem um quê de fantasia ali. De fantasia, né? E não sei o que. Mas, velho, você vai sentar e pronto, certo? É óbvio que você vai se agradar daquilo, você vai você vai sentir, você vai ver. Mas, assim, a experiência, de verdade, ela é muito limitada e ela acontece. Mas, por exemplo, vamos pegar um jogo de tabuleiro. Pega um jogo de tabuleiro, tu abre uma caixa de jogo de tabuleiro. Aí tá lá, um monte de bonequinho, um cenário, não sei o quê. Se tu tiver só isso, tu tem o jogo? Tu não tem o jogo. Tu vai ter um monte de papel e de peça. Isso não é o jogo, não. O que é o jogo? O jogo é o conjunto de regras que vão fazer você usar aquele negócio e que vai criar uma experiência para você e para os seus amigos que você vai rir, vai chorar, vai achar chato, vai se divertir por causa dessas regras que estão dizendo ali como é que você vai jogar. Então as regras do jogo, elas transcendem até o material, as coisas que é algo praticamente intangível mesmo, assim, entendeu? E essas regras é o que fazem os jogos serem bons, né? Essas características. É óbvio que existe todo um resto de coisas que são importantes para você criar essa experiência. A música, a história, a narrativa, os personagens, tudo isso vai contribuir para essa experiência, mas essa experiência tem que ser algo que no final, depois que você junta tudo isso, ela só exista porque aquele conjunto de coisas que você criou, ele está mirando em outra coisa. É tipo o Chilo uma vez foi exposto num evento em São Paulo, né? Num evento de entretenimento eletrônico que tem lá, e eu vi um cara jogando o jogo e morrendo de chorar, pô. O cara era do Nordeste, morava lá há um tempo, e o cara começou a jogar o jogo, o cara começou a chorar, pô, tá ligado? E assim, caramba, como é isso? O cara ouvindo a música e lendo as coisas, e o bicho só chorava, pô, entendeu? Eu cheguei pra conversar com ele, não, porque eu moro aqui já faz um tempão, entendeu? E quando você tá fazendo um jogo digital, ou outros tipos de jogos também, é muito mais fácil você controlar essa experiência. Quando eu tô fazendo um jogo, eu posso controlar. Quando o cara vai ficar puto, quando ele vai ficar feliz, quando ele vai ficar se sentindo perdido, é muito mais fácil você controlar isso. Que é difícil você fazer isso com uma cadeira.
Talvez justamente porque as funções sejam diferentes, entendeu? Eu estou dando um exemplo da cadeira só para que as pessoas entendam essa coisa da experiência mesmo, né? Que as pessoas buscam isso. Mas um jogo também você imerge nele, então é muito mais emocional, claro, né? Essa imersão, né? Eu estou dando um exemplo da cadeira, eu estou sendo meio sacana de fazer isso. Mas é uma forma de fazer com que as pessoas entendam essa coisa da experiência, que é o que é mais importante nos jogos. Tem todas outras características mais técnicas, digamos assim, né? Existe uma discussão que eu acho que já morreu, graças a Deus, no design, se design é arte ou não, né? Nos jogos existe essa discussão, porque o jogo inteiro ela é feito com design, mas a experiência final ela pode ser uma obra de arte, ela pode ser uma experiência estética que pode mudar a vida do cara. As coisas que eu falei de diversão séria, diversão fácil, não sei o quê, existem tipos de diversão diferentes, e a última, que a gente chama de diversão séria, que a gente chama, é quando o jogo muda a vida do cara, entendeu? Ele não jogou aquilo ali e esqueceu, ele jogou e o jogo deixou alguma coisa dentro dele para sempre. É difícil acontecer isso com a cadeira, tá ligado? Então, assim, só para contar, você tem toda a razão quando diz que o jogo é mais imersivo, é um outro tipo de coisa, mas é um produto, então, tipo, é essa vibe. Sim, inclusive é um mercado gigantesco, né? Exato. E uma coisa que eu acho interessante assim nesse mercado de games é o seguinte, que antigamente, eu lembro, bicho, o primeiro dia, até hoje eu me lembro o primeiro dia que eu vi um videogame, eu fiquei doido. Era um Atari, entendeu? Eu vi um Atari e foi uma emoção, era um moleque pequeno assim, eu tinha uns 10 anos ou menos. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, caraca, bicho, isso aqui é fantástico. E me lembrei também, tu falando aí dos jogos, me lembrei de que eu não sei se é uma vibe da gente assim, que é dos anos 80, né, que nasceu ali, naquele período, mas eu gostava muito, eu tive jogo de tabuleiro demais, bicho, eu tive War, eu tive um jogo de Fórmula 1 que era de tabuleiro, e eu gostava, velho, de jogar aquele jogo, sabe, então era muito interessante. Então, o jogo de tabuleiro é muito bom. É muito bom também, exato. Eu comprei recentemente uns 2 também. Foi? Qual foram? Foram cópias do Banco Imobiliário e do Imagem e Ação. São jogos mais populares, né? Sim, assim. sim. É muito legal. Os board games, eles também avançaram um nível gigantesco. Assim. Tem board games, RPG, né? Tem board games que eu realmente considero assim obras de arte também, tá ligado? Assim, Tokaido, tá ligado? Tem umas coisas assim, um board game que simula uma viagem no Japão feudal, tá ligado? E aí o jogo é a viagem. Praticamente não existe uma disputa. O jogo é você viver essa experiência de uma viagem, assim, tá ligado? É um negócio fascinante. Existem jogos fantásticos. E no curso da gente, tem alguns alunos que gostam de fazer board game. Eu tô orientando um agora, ela tá fazendo um board game que a ideia dela era fazer um board game para ensinar história da arte, né? E eu já tirei essa ideia da cabeça dela que ninguém é obrigado a estar ensinando coisas. Você pode fazer um board game sobre história da arte e as pessoas aprenderem sobre história da arte de forma tangencial, mas você não ser obrigado. Não é ensinar, né? Exato, não é, porque quando o objetivo é ensinar, a parada muda um pouquinho, tá ligado? Que é quando a gente vai falar de jogo educativo, essas coisas, aí muda um pouco. Mas tem jogos de tabuleiro que são fantásticos, né? No curso a gente tem um exemplo também do Paranauê, foi um TCC do aluno de Wagner. Eu orientei, o cara fez um board game, colocou em financiamento coletivo, bateu a meta, vendeu e é um produto que está no mercado hoje. Eu acho esse case fantástico. Sim, show de bola, É um case de sucesso aí de TCCs, né? TCCs que viram produto mesmo. E a gente também tá vendo assim uma tendência de gamificação de coisas, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo assim de uma experiência particular própria, né? Você pega assim um aplicativo você quer investir na bolsa, né? Sim. Aí você baixa o aplicativo, manda o dinheiro para lá e começa a investir, vai vendo as variações na hora, em tempo real, tudo. Quanto você ganhou, quanto perdeu, né? Porque não é só rosas, tem dia que é lasqueira também. Mas assim, você olha e fica acompanhando e fica vendo assim, se eu tivesse feito isso, É quase um jogo, né, bicho, também. Assim, essas estratégias de gamificação, né? A vida inteira é um jogo, pô. Só quem não percebeu isso ainda, por isso que não aprende a jogar, entendeu? Mas basicamente é isso. E gamificação é massa, porque gamificação, velho, na verdade a gente voltando para as nossas origens, pô. É a gente entendendo que o que existe em jogo, essa coisa do desafio, a recompensa, etc e tal, ela pode fazer as pessoas mudarem seu comportamento. Tem vários exemplos assim.
vários exemplos na prática, né? Eu tenho dois exemplos, só para citar dois exemplos que eu gosto bastante, assim, de coisas simples, não precisa ser nada complicado. Você tem a escada rolante e você tem uma escada normal, certo? Uma escada que você vai subir. Se você colocar uma escada rolante de lado de uma escada normal, velho, a maioria esmagadora das pessoas vão para a escada rolante, entendeu? E aí os caras lá na Europa pegaram e colocaram um piano na escada normal. Eu vi, Todo sim. mundo já viu esse exemplo. É, E aí no vídeo você vê aquele monte de gente indo pela escada normal. Por quê? Porque criou uma experiência diferente pro cara fazer ali, né? Tem gente que para tocar uma música mesmo. Quando eu tenho uma mania meio maluca de sempre foi assim, né? E hoje em dia eu acho isso muito bom porque me ajuda bastante. Quando eu vou passar num sinal de trânsito, tem lá 40 quilômetros. Isso eu faço isso há anos, desde que existe bombada eletrônica. Tem lá 40 quilômetros. Aí eu tento passar exatamente em 40 quilômetros, sabe? Eu me desafio a fazer isso, sabe? Às vezes passa mais, passa menos, fico com medo de levar uma multa. E aí, bicho, eu viajei uma vez pra Europa, cheguei lá, pô, aí tinha lá, pô, uma lombada eletrônica. Se você passasse entre uma faixa lá, sabe? O cara ganhava um bilhete de loteria, pô, tá ligado? E todo mundo queria passar dentro dessa faixa. Fazia todo mundo baixar a velocidade e ainda dava um prize pra galera, entendeu? Então, obviamente, você diminuía acidente, fazia as ruas serem mais seguras, com um desafio para as pessoas, entendeu? Então, isso é sim. muito legal. É óbvio que existem casos muito mais difíceis de gamificar e tal. Por gamificar a educação é pau demais, entendeu? Mas, de um modo geral, a gamificação é algo que a gente está voltando a buscar de coisas que o ser humano ele já entendia há um tempão atrás. Ô, Rodrigo, eu estava vendo, antes da gente começar, eu estava te dizendo que eu vi uma postagem tua aqui no LinkedIn, né? Isso. Falando sobre essa questão do UX, do UI, que muita gente não sabe. É meio que assim, o design parece que as pessoas hoje conhecem melhor, mas essas áreas emergentes, como o Manzini chama, né? Que vão surgindo, né? Uhum. Ou novas denominações. Então, UX e UI as pessoas não conhecem direito. E aí eu achei interessante a postagem, porque tu diz assim, o cara faz aprende a mexer num software e vira um UX designer. E as coisas não são assim, né? Exato. Então, como é que é um trabalho de um UX designer? O que é que caracteriza e como é a sua teoria de design? Sim. Não, é porque é o seguinte, UI, UX é uma área que tem muita vaga, né, velho? A gente tá vivendo mudança de paradigma do digital, né? Então tudo que existe que é físico e pode se transformar em algo digital, ele vai se transformar eventualmente. Então a gente tem, por exemplo, bancos digitais que funcionam muito melhores do que bancos físicos, né? Mas é um aplicativo. O banco digital é um aplicativo. É óbvio que tem todo um negócio que está rodando por trás, mas é um Bicho, aplicativo. em inovação, eu sempre uso esse exemplo. Porque é gigantesca a diferença de um banco tradicional, grande, para um Isso. digital, né? A É. experiência, como experiência, é aquilo que você está Exatamente. falando antes. E o banco passa a ser o aplicativo na mão do cara, né? Que tudo que ele vai fazer por ali, então aquele negócio tem que ser bom, tem que ter uma experiência, tem que funcionar. Também, assim, estou dando um exemplo do banco, só para dizer que é uma coisa que, pô, mudou radicalmente, porque ninguém quer mais ir num banco físico, eu acho. Mas assim, o software de um banco não é algo tão complicado, é fácil de fazer, mas existem outras experiências que você tem que criar digital que são muito mais complexas, até você chegar num jogo, por exemplo, né? Que é experiências extremamente complexas, imersivas e tudo mais, né? Só que a galera confunde muito isso com aprender a mexer no software, né? Porque como tem muitas vagas de emprego, as pessoas acreditam que se eles entenderem, começarem a mexer no software que você faz UI UX, né? Software de prototipagem, eles vão. E aí o cara faz um curso disso. O cara vai e faz um curso de Adobe XD, de Xsketch, de qualquer coisa desse tipo. Só que o cara não consegue fazer as coisas. Então eu vejo muitas pessoas chegarem falando isso para mim. Pô, bicho, eu fiz um curso disso, mas meus trabalhos não ficam bons, não sei o quê, eu não consegui arrumar emprego. Eu mostro o portfólio aí, é o portfólio ruim. Mas é porque o cara não é um designer, tá ligado? Ele não é um designer, ele é um cara que sabe mexer numa ferramenta, né? E parece meio óbvio isso, mas aí minha teoria de design, minha teoria, isso não existe, não está escrito em lugar nenhum, a minha teoria que existe só na minha cabeça, né? Não tem referências. Para mim, design é basicamente o seguinte: tem uma camada aqui em cima de conhecimento, tá ligado? Camada de conhecimento que está aqui em cima, que é a base do design, na minha concepção. É você entender de forma, entender de cor,
a relação entre as coisas, Gestalt, uma série de teorias que a gente de design a gente estuda, e teorias visuais que existem aí, que são importantes. Então, e para mim é isso. E o próprio projeto em si, né? Projeto, né? Estudar um mercado, concorrentes, ver o que existe, o que não existe, né? Ver quais são as boas práticas. Então, para mim, o design é esse negócio aqui. E esse negócio não tem nada a ver com nenhum produto, certo? Não tem a ver com fazer cadeira ou fazer jogo. Não tem a ver com nada. Tem a ver com você entender dessas coisas aqui. E aí a gente desce uma camada, né, dessa primeira camada, a gente desce para uma camada que para mim é uma camada, aí é a camada da linguagem, é a camada daquela coisa realmente que você vai trabalhar. Que é, por exemplo, o cara pode fazer mobiliário, o cara pode fazer games, o cara pode fazer UI UX, o cara pode fazer, sei lá, utensílios de cozinha, o cara pode fazer automóveis. Cada coisa dessa vai precisar de uma linguagem diferente. E eu acredito muito que quando o cara ele domina essas linguagens, essa coisa, essa primeira camada, ele pode fazer design de qualquer coisa, véio. Basta que ele aprenda aquela linguagem daquela área específica. Eu acredito muito nisso, porque eu já trabalhei com várias coisas diferentes no design, e eu não sou gênio nem nada, mas eu tenho uma base muito boa de design, e aí você aprende a linguagem daquilo ali que você está fazendo. Quando eu fui fazer site, eu tive que entender o que era aquilo, para poder criar aquelas coisas. Trabalhar com jogo do mesmo jeito. Mas se eu não tivesse um conhecimento sobre forma, sobre cor, sobre um monte de coisa, eu nunca ia conseguir pensar, pô, mas esse jogo tá bonito, tá bem feito, tá assim, tá assado, entendeu? Então, que é um conhecimento comum a tudo, né? Eu também tudo. Você é um arquiteto, pô. Você pode ser um arquiteto, você precisa saber isso, porque a arquitetura também trabalha com isso, entendeu? Para mim, um arquiteto é um designer, só que é um design de espaços, de ambientes, de construções e tudo mais, entendeu? Então, quando a galera quer aprender um software e acha que vai resolver a vida dela, eu acho que não vai, porque ela está aprendendo ali a linguagem, mas sem saber o que vai escrever, né? É como se fosse um grande escritor, né? Entendeu? Você pega um grande escritor que só escreve em inglês, mas o cara é bom, ele cria personagem, narrativa, ele sabe aquilo tudo. Mas o cara só escreve em inglês. Significa que ele é um inútil, ele vai ser um inútil em português? Provavelmente, porque ele não conhece aquela linguagem. Como é que ele vai? Agora, se ele aprender português, ele vai escrever histórias tão boas quanto aquele escreve em inglês. Por quê? Porque a base de tudo, né, a base, obviamente, que um escritor precisa de narrativa, personagem, uma série de coisas, ele vai dominar já. Então, eu acredito muito nisso, assim. Então, se eu for construir um mobiliário, Rodrigo, eu posso fazer uma pesquisa massa, criar um conceito massa e tudo mais, mas talvez eu não saiba qual é o prego certo lá, a fórmica correta para aplicar e não sei o que, entendeu? É porque eu não domino essa linguagem. Então, eu acredito muito no design dessa forma. Então, pô, tu quer trabalhar com o UI UX, velho? O UI UX não é só você mexer no software. O UI UX é você entender toda a experiência de uso que um usuário vai ter com, no caso, uma aplicação digital, né? Porque você pode pensar a experiência até no mundo real, velho. Vou dar um exemplo prático. Rock in Rio. Eu fui pro Rock in Rio, é muito massa, mas o Rock in Rio, ele tem uma experiência do usuário que em um dado momento ela é brilhante, em outro momento ela é ridícula. O momento de você estar lá com as bandas e não sei o que é lindo, é uma experiência que é criada para você, mas para você chegar lá e para você sair é horrível, tá ligado? Então, assim, você pode pensar em experiência do usuário fora do seu mundo e não só no design, né? É tornar as coisas melhores para as pessoas. Ficou mais comum se falar nisso no digital, porque o termo foi cunhado quando o digital começou a surgir, né? User Experience, né? User Interface, eles foram cunhados quando... Mas se a gente pensar que, na real, tudo é interface, né? O design de um modo geral, ele é um cara que cria interface. O design não cria motor, ele cria o carro, né? Ele cria a coisa que a gente vai ver, vai pegar, vai tocar, né? A cadeira que eu vou sentar, entendeu? Então, quer que a gente sempre trabalhou com interface. Só que o User Interface é o termo que passou a ser usado no digital. Então, o cara que vai trabalhar com interface, com User Interface e com experiência, ele tem que entender direitinho, né? E a experiência você pode ampliar, não só do uso do aplicativo, do software, do jogo, mas como o cara vai adquirir, como o cara vai continuar usando, como é que o cara vai manter aquele cara no software, todo o projeto que está envolvido ali, para fazer aquilo funcionar de verdade. E, além de tudo, partir para a parte de interface, ser bonito, ser agradável, ser fácil de usar, ter, sei lá, transições suaves que vão agradar as pessoas, ou não, ou
ou ser mais agressivo, se for um aplicativo de banda de rock ou de coisas assim, e você vai trabalhar um pouco de temática também nas coisas que você vai fazer. Então, tudo isso é design também, não necessariamente é só saber mexer no software, né? Massa, inclusive Don Norman, né, que é um dos caras Sim. que virou um das grandes referências mundiais da área. Ele tem esse ponto de vista aí que você falou também, né? Que, ou seja, a interação de alguém com um produto, ainda que físico, também é Isso. algo que pode ser projetado, né? Uma Exato. interface entre usuário e produto. É bem interessante. Do Norma é bom, assim, ele é até Isso. divertido as palestras É, dele, né? exato. É engraçado, ele criou o livro Design do Dia a Dia, que ele fala muito, É, e que a capa é um bully que não funciona, né? Que é exato. impossível, né? É. Então Exatamente. é bem interessante. E ele fala Eu muito. indiquei lá no meu post, né? É um dos livros que eu indico lá Sim, no, sim. no post, porque eu digo, pô, vamos estudar. Aí tem, eu indiquei 4 livros, né? O Não É, Me Faça Pensar, o Design do Dia a Dia, o Guia para Projetar UI e o UX, né? E o The Elements of User Experience, né? Que são livros que são uhum, bons para quem quiser começar a ter uma teoria para poder, de fato, fazer coisa boa, né? Não saber uhum. mexer na ferramenta, mas criar coisas interessantes também. Ô, Rodrigo, e como é o trabalho com direção de arte? Como é que um designer trabalha com a direção de arte, né? O que significa ser diretor de arte, em primeiro lugar, e como é que é esse tipo de trabalho? Cara, direção de arte, o nome é engraçado, né? Porque direção de arte fica parecendo que o cara é artista, ou alguma coisa do tipo. Tudo bem que você tem alguns insights de arte para você criar determinadas O coisas. cara vai fazer cenografia, É, roupas, né? Parece exato, algo do é. tipo, né? Mas assim, direção de arte especificamente é você, de fato, você definir um conjunto de características visuais para transmitir algum tipo de mensagem que você quer por alguma razão. Porque direção de arte, ela às vezes ela não necessariamente ela não é tão pragmática quanto o design especificamente. O design ele tem um quê de pragmatismo quando você quer fazer determinadas coisas, né? E a direção de arte não necessariamente, né? Você vai fazer, por exemplo, você vai fazer direção de arte, vou dar um exemplo maluco. Você vai fazer uma direção de arte de um show de um artista. Pode ser mil coisas, não é verdade? Posso pegar um artista e querer que o show dele, né, seja completamente futurista ou retrofuturista. Você simplesmente vai decidir algo, só que depois que você decide que direção de arte você vai tomar, existe uma série de características que você tem que seguir para que aquilo de fato seja transmitido para as pessoas. Então, se eu quero fazer um jogo para falar sobre o Nordeste, eu não posso primeiro. O Nordeste, as nossas tradições nordestinas, né? Porque o Nordeste em si ele é muito mais que só as nossas tradições, né? Mas eu não vou fazer um jogo sobre, não sei, a galera que joga basquete no Parque da Criança, tá ligado? Nem usar essa estética, porque talvez não seja isso que é transmitir a cultura nordestina. Talvez seja melhor escolher estilogravura, baião, forró, literatura de cordel e etc e tal, né? Para que isso seja a sua direção de arte, né? E obviamente em torno disso escolher cor, paleta de cor, né? O uso de tipografia e todos os elementos de design que são necessários para você criar essa direção artística, né? E assim, trabalhar com isso é muito bom, porque você tem uma certa liberdade, né, de fazer as coisas como você acha que seja interessante, né? É assim com quem faz direção de arte em cinema, né, em teatro, em games, né? Mas não é algo também que é completamente solto, entendeu? Você cria, você tem um norte e aí você segue para que aquela experiência que você está criando visualmente, aquele visual que você está criando, ele realmente transmita um determinado tipo de experiência para as pessoas que estão consumindo aquilo ali, né? E nas agências de publicidade existe a figura do diretor de arte, que na maioria das vezes é o cara que cria, que pensa nas peças, mas muitas vezes ele não consegue, nem tem essa liberdade de pensar em todas essas características, porque ele está fazendo só um panfleto para uma loja de pneu, por exemplo. Mas espera-se que mesmo o panfleto da loja de pneu tenha um conjunto de características formais, visuais, de cor, tipografia, fotografia, uma série de coisas que siga um padrão que seja interessante para transmitir
aquela mensagem ali, né? E meio que é isso. Massa, velho, muito bom esse papo da gente. Eu nem sei se a pergunta sobre sobre o desenvolvimento de games ficou bem respondida. Tu acha que eu preciso me aprofundar em alguma coisa, alguma característica mais? Não, eu só tinha, com relação aos games, eu tinha pego aqui que tem aqueles três áreas, né? Design de games, a arte aplicada e a programação, né? Sim, sim. Eu acho que é importante falar um pouco disso para a gente situar as pessoas na produção de um jogo, né? Um jogo é formado por N coisas diferentes, né? Por definição, um jogo é um software, mas ele não é feito só com software, né? Ele é feito com música, com arte, com narrativa, com uma série de coisas, né? E aí, de um modo geral, numa empresa de games, você tem quais os papéis, né, que existem na empresa, e é importante a gente falar para a gente entender, de fato. Na minha empresa, eu me chamo de diretor criativo, por quê? Porque o diretor criativo, ele é o cara que ele avalia as diversas ideias que estão sendo propostas dentro de uma empresa de games, né? E como desenvolver essas ideias e quais ideias dessas podem trazer algum retorno, enfim, dar um melhor produto. Quando você desce para dentro do produto, você tem, na maioria das vezes, um game designer, né? O game designer, ele é o cara que vai projetar, na maioria das vezes, toda a experiência, essa experiência que a gente está falando. Ele, na maioria das vezes, ele planeja personagens, cenários, narrativa, desafios, né? Tudo que vai acontecer no jogo, né? Ele tem que contar para a galera o que é o jogo antes do jogo existir, né? Então, por exemplo, o cara que faz level design, por exemplo, que é o cara que desenha as fases, né? Quem já jogou um jogo, sei lá, jogou o Mario 3, sabe que o cara vai andar, vai ter um bonequinho para ele pular em cima, depois vai ter um negocinho para ele quebrar e pegar a primeira peninha, crescer e não sei o quê. Isso é o level design, né? Esse level é pensado de uma forma, primeiro para ensinar o jogador a jogar o jogo, e depois para cada desafio ser mais interessante que o desafio anterior. Fazer jogo, de um modo geral, assim, é óbvio que existem N teorias e coisas em volta disso, mas fazer jogo, de um modo geral, é estar o tempo inteiro desafiando um jogador dentro de um conjunto de características que você definiu que ele pode fazer. É isso. Se você fizer sempre jogos assim, seus jogos sempre vão ser bons. Porque o jogador ele nunca vai parar de jogar seu jogo, porque o jogo vai estar sempre desafiando ele. Você vai diminuir aquele estado que a gente tem de quando a gente acha uma coisa boring, chata, entendeu? Que é o que faz a gente desistir de muita coisa na vida da gente, na vida real. A gente desiste de muita coisa na vida real por isso. Desiste de relacionamentos por conta disso, desiste de cursos por causa disso, de um monte de coisas por conta disso, de trabalho, entendeu? Porque não desafia mais você se sente estagnado e assim sucessivamente. Então, o game design é o cara que vai fazer tudo isso. Além disso, existe uma galera que faz arte, eu gosto de chamar de arte aplicada, para que as pessoas entendam que não é arte, o cara tá lá pintando do nada. É o cara que vai criar os visuais para o jogo, né? Arte 2D, ou arte 3D, animação 2D, animação 3D, efeitos visuais, fogo, gelo, fumaça, água, né? E o cara vai fazer tudo isso. Eu faço parte disso também, né? Eu faço arte 2D, faço animação. Tem muita gente de design que gosta de fazer essa parte também, né? Além do game design, gosta de trabalhar nessa parte mais prática, né? Dentro do design tradicional também existe isso. Você vê que tem designs que tem muito mais a pegada de estar lá no sketch ou estar lá no 3D do que na parte anterior de pesquisa ou desenvolvimento de alguma outra coisa. E por fim, a gente tem a galera que programa, né? Que pega todo esse conteúdo, digamos assim, né? Que foi criado, que a gente chama de assets, né? Tudo que foi criado fora do jogo e vai para dentro do jogo. E aí o cara vai fazer o boneco pular de verdade, vai fazer, enfim, as coisas funcionarem ali. Depois disso, existe todo um processo ainda, porque o pulo não é daquele tamanho, ou a magia não é daquele poder todo, e aí existe toda essa parte de balanceamento, de experiência do usuário, de QA, de fazer se as coisas estão, né? E o mercado de games é muito evoluído em relação a isso, muito mesmo. Assim, os jogos hoje, eles sabem que o cara tá morrendo muito naquele lugar, então ele vai e deixa mais fácil, o cara não ficar frustrado ali. Ou então que uma área está muito, muito baixa, coloca outras coisas lá. Os jogos eles são muito inteligentes nesse aspecto, principalmente jogos grandes, MMO, esses jogos que a galera joga por muito tempo. Né? Existem várias ferramentas rolando ali por trás para fazer com que essa experiência seja
esses dados sejam analisados e a experiência seja melhorada, né, a cada momento. Né? E aí, além dessa galera, tem N outras atividades no mercado de games, né? Desde a parte de música, a galera de business development, marketing, enfim, a galera que faz porte de jogos para plataformas diferentes e uma série de outras características que existem, mas a base é isso aí, é essa galera que carrega o piano na maioria das vezes para desenvolver um jogo. Show de bola. Tu falou sobre essa questão da experiência com o jogo, né? Porque ele nem pode ser fácil demais que se torne chato, né? Boring. Isso. Ou assim, um jogo que você zera em 2 horas. E aí, vai fazer o que depois com esse jogo, né? Exato. E ao mesmo tempo, se for difícil demais também, você desiste, porque é difícil demais. Exatamente. Eu tenho o Assassin's Creed aqui no meu. Qual dos 10? É um que é na Itália. Ele tá na Itália. Eu achei massa por causa disso. É o 2. Acho que é o 2. Acho que é o 2. Bicho, tem uma parte lá que eu não consigo sair, não. Aí desisti, nunca mais joguei. É bem casualzinho, bem casual, viu? Assassin's Creed. Não é muito difícil, não. Aí eu fui. Mas tem algum movimento lá que eu não tô conseguindo fazer, que eu não consegui. Eu nem tô conseguindo, eu não consegui desistir. Entendi. Aí faz parte. Para outros jogos. Faz parte. Né? Faz parte. Mas existe isso, é muito claro. Assim, muito claro não, mas no mercado de games existe. Tanto existe tipos de jogadores diferentes, né? Eu dou uma aula sobre isso, eu dou uma aula sobre. O título da aula é Quem Joga e Por quê. Porque, assim, quando a galera começa. Tem muita gente que gosta de jogar videogame que vai estudar jogos, né? E, em geral, essa galera vem cheia de preconceito sobre um monte de coisa. Ah, Minecraft é muito ruim. Como é que alguém joga Minecraft? Como é que o jogo é todo quadrado? Por que alguém joga não sei o quê? Ah, esse jogo de cangaceiro aí, quem vai jogar esse negócio? Sabe, às vezes existem N situações e, assim, o público, ele pode ser assim. O jogador, ele pode ser assim. Ele vai ser assim. O jogador, ele vai ser assim. Mas quem vai fazer jogo não pode ser assim. Tem que entender por que as pessoas jogam. E aí, existem, em geral, 4 tipos de jogadores. Só para trazer um pouquinho de teoria. Tem uma galera que gosta de interagir com outros jogadores. O cara que gosta de interagir com outros jogadores. E tem o cara que gosta de vencer outros jogadores. Você pode ver que tem um cara que gosta de jogar FIFA porque ele gosta de ganhar dos outros. Ele gosta de jogar jogo de luta. Ele só gosta de jogo assim. Porque o desafio dele é ganhar do outro. Mas tem gente que gosta de jogar jogo social, gosta de jogar de galera, fazer raid, não sei o que e tal. Tem gente que gosta de interagir, interagir com o ambiente. Interagir com o ambiente. Talvez seja você, porque você disse, eu comprei o jogo porque o jogo é na Itália, tem um cara lá, o cara convive com Leonardo da Vinci, o cara gosta daquela imersão ali, tá ali naquele mundo e tal, mas ele quer aquele mundo criado para ele. Ele não quer ter que fazer nada não, assim, o mundo tem que estar ali. Mas tem gente que gosta de dominar o ambiente. O cara que gosta de jogar Minecraft é o cara que ama a folha em branco. É o cara que gosta de criar, pô. Uma folha em branco pro cara criar o que ele quiser. É por isso que a galera joga Minecraft. É um jogo mais rogado de todos os tempos, na verdade. Entendeu? Então existem SimCity, todos os jogos building sandbox, é essa galera que gosta de criar, criativo e tal. Então existem jogos para todos os tipos de pessoas diferentes, tudo mais. E fora os públicos, né? Público-alvo que existe. Eu já tive a experiência de entrar numa empresa para visitar e os caras estavam fazendo um jogo para velhinhas americanas aposentadas de mais de 70 anos, pô. Tu acredita? Jogo mobile, pô. Sensacional isso. Incrível, pô, incrível. E as velhinhas são bizarras, pô, porque elas não aceitam que a fazendinha da vizinha esteja melhor que a dela, não. Elas gastam dinheiro no jogo, compram, tudo aposentado, cheio de dinheiro. Gasta dinheiro, tal, e, meu irmão, incrível, incrível. Então, assim, tem todos os tipos de jogadores diferentes e, como sempre, como todo projeto de design, tem que mergulhar no público e tentar fazer alguma coisa que alguém vai gostar. Muito massa. Vamos agora para o encerramento, que são aquelas perguntas surpresa. Você não sabe quais são. Sabia não. Tem a parte final aí. Tem isso aí? Tem. Caramba. A primeira delas é o seguinte, olhando para a tua carreira, né? A gente falou dela no início, você fez um apanhado. O que mais te deu orgulho? Rapaz, o que mais me dá orgulho, como eu já falei aqui, o que mais me dá orgulho foi desbravar 2 áreas em 2 momentos diferentes e relativamente me tornar uma referência nessas áreas. Isso me dá um orgulho. Eu sei que é orgulho, meio um negócio meio de ego assim. Mas eu acho interessante, eu acho legal, eu acho que
que a gente na vida tem que buscar coisas assim mesmo, assim, sabe? Momentos desse. E eu acho isso legal. Me orgulho bastante disso. Não só eu especificamente, mas, por exemplo, de poder dizer, eu tenho um aluno meu que lá do curso de jogos que se formou e se manteve lá num curso que eu gerencio, que eu coordeno há tantos anos, e aí o cara fez o Assassin's Creed novo, que é um jogo que você comprou aí, uma versão, né? Então, assim, eu me orgulho muito disso, sim, de poder, em determinados momentos, ter podido fazer com que outras pessoas possam trabalhar nessa área, tá ligado? Nessa área de games. E na época de web também, eu dei aula de web no Senai, várias pessoas que trabalham nessa área hoje também começaram, foram alunos meus e tal. Então eu sempre tive um pouco dessa característica de desbravar uma área e ensinar um pouco disso, ensinar um pouco que eu aprendi para tentar multiplicar isso. E uma vez eu achei um artigo muito interessante de um cara que ele explica como é que surgem as indústrias criativas, e eu me emocionei lendo esse artigo, porque o cara fala exatamente isso. Ele fala, vai aparecer alguém em algum momento, essa pessoa sozinha vai estudar alguma coisa e vai multiplicar isso, e essas áreas vão começar a existir naquela região. E eu achei fantástico, porque eu me identifiquei um pouco com isso, assim, com essas duas áreas que eu trabalhei, porque até na faculdade, quando eu fazia design, né, e trabalhava com web, nossa, lá no nosso curso, né, a maioria dos professores não considerava aquilo como design mesmo, né? A gente sabe que até hoje existe essa discussão, né? Graças a Deus que as coisas hoje estão um pouco mais amplas, então me orgulho um pouco disso. O que mais? Beleza, massa. Qual foi a situação mais inusitada, engraçada, diferente que você já passou, assim, na carreira, né? Caramba, bicho, tem muita coisa, velho. Tem muita coisa. Mas uma coisa que eu não esqueço, porque eu achei muito bizarro isso. Talvez não seja nem tão engraçada, mas eu nunca me esqueço disso, porque a gente lá, no tempo que a gente trabalhava na Osh, a gente foi contratado por uma empresa para desenvolver um equipamento. Esse equipamento é um equipamento eletrônico que funcionava mais ou menos assim. Você botava ele num lugar, num shopping, por exemplo, e ele conseguia mandar SMS para as pessoas. Uma parada, até hoje eu não entendi muito bem o que era aquele equipamento, tá ligado? Mas contrataram a gente para fazer esse equipamento, a parte física dele. A parte física, ele não era um equipamento que as pessoas iam usar diretamente. O uso, ele era o uso interativo através de celular. Mas as pessoas iam o tempo todo manusear esse bicho, para botar em outros cantos, para abrir, para botar não sei o que dentro e tal. Então, na verdade, o que a gente ia fazer era uma caixinha bonitinha, tá ligado? Que as pessoas pudessem abrir para trocar umas peças e tal, não sei o quê. E aí, eu e Natan, a gente produziu isso, professor Natan, a gente fez essa caixinha e tal, bem bonitinha, porque ela tinha que parecer, parecia um modemzinho que a gente tem, que todo mundo tem hoje em casa, né? Um modemzinho de internet banda larga, tal, umas anteninhas e tal. E aí eu fiz todo o modelo 3D, essas coisas, eu fiz todo o projeto, a gente fez todo o projeto, massa. Só que aí a gente, como bons designers, a gente queria mostrar o projeto pro cara, né? O produto. Então aí eu contratei uma pessoa, acho que é Tamiros o nome dela, uma menina que ela na minha época, ela estudou comigo na época, acho que ela já estava formada também. Eu pedi para Tamiros fazer um modelo do Tamiris, a moreninha de óculos. Moreninha de óculos. Sim, eu lembro, sim. E assim, a gente tava com muita grana, a gente podia pagar muito bem, eu dei muito tempo para ela fazer. Bicho, ela fez um negócio assim perfeito. Parecia um negócio que tinha sido feito industrializado, tá ligado? Parecia um negócio que tinha feito com molde, parecia um negócio profissional mesmo. Só que não era o produto ainda, né? E a gente montou a parada, não sei o quê. Meu irmão, e aí o cliente pegou e ele levou esse negócio como se fosse o produto de verdade e vendeu lá para uma pessoa, tá ligado? Pô, foi mesmo, bicho? Foi, pô. Disse, não, bicho, isso é um modelo que a gente vai... Aí ele ficou sem entender. Eu disse, não, tu sabe, né, que se tu for produzir esse negócio, tu vai mandar, sei lá, pra China, a gente vai mandar o modelo para ser fabricado. Aí ele disse, não, vocês não vão fazer, não, toda vez, não, o negócio, não. Tá entendendo? Ficou um negócio assim, sabe? O cara não entendia que a gente não ia fabricar o modelo dele, tá ligado? O negócio. Só que aquela diferença de linguagem que tu falou antes. Exato, E tipo, eu não sei se ele realmente acreditava que a gente ia fabricar os negócios para ele, entendeu? Eu ia entregar, sei lá, 20 negócios daquele. Porque aí, como entregou um, né? Eu
não sei se ele achou que era isso, entendeu? Talvez eu já até fizesse com impressora 3D, com coisas assim, né? Se a produção fosse pouca. Mas naquele tempo não. Eu tinha acabado de fazer meu TCC. Meu TCC foi um produto eletroeletrônico também. Inclusive, foi uma das grandes decepções da minha vida, porque eu fiz o meu projeto com base numa empresa que eu prestava consultoria e o cara ia produzir a parada, tá ligado? Eu ainda fiz uns contatos com China, mandei o meu 3D para lá. Inclusive, tem experiência fantástica essa de trabalhar com chinês. Chinês é pau mesmo, velho. Eu mandei o modelo 3D do meu TCC para lá, para os caras verem o que era, né? Aí o cara respondeu, pô, com o modelo todo corrigido por 3D. Porque eu sabia o conceito do meu projeto, mas eu não sabia se o parafuso ideal era aquele parafuso. Eu botei um parafuso que eu achava, eu pesquisei, obviamente, o parafuso, não sei o quê. Aí o cara mandou, não, essa parte aqui, desse jeito aqui, vai ficar mole, tem que botar uma haste aqui, o parafuso é melhor. O bicho mandou o projeto todo mudado em japonês, feedback, pô. Né? Não, porque ele quer fazer, ele queria fabricar, meu amigo. Ele queria sim. botar para fabricar, já queria saber quantos ia fabricar, entendeu? Aí o cara pegou, faliu, velho. O cara que ia ser o meu patrocinador do meu TCC. do filho. Foi, o cara levou um calote gigante e quebrou, meu irmão. O cara tinha empresa de informática e quebrou. Um abraço, Samuel. Muito obrigado por acreditar em mim, mas infelizmente não rolou. Então tem essas duas histórias assim que eu acho bizarra. Essa principalmente do cara que pensou que o produto estava pronto e levou, tá ligado? Mas tem muita história engraçada, pô. Muita história engraçada com design, muita coisa assim com cliente, nossa, com cliente, várias. É como eu disse a Itamar, mais ou menos. A gente sofre, mas a gente ri, pelo menos. Não, me divirto bastante. Trabalhar com design, velho, eu tava conversando recentemente com um parente meu, assim, agora a gente tá mais velho, né? O cara já viveu um pouco, já, né, tem um pouco mais de experiência na vida, tá conversando sobre isso, assim, do cara, sei lá, ele ter escolhido uma profissão e, obviamente, ele tá bem na profissão dele, mas é uma profissão tipo, muito mais desgastante, muito mais difícil de trabalhar. A nossa profissão, ela tem as coisas ruins, as dificuldades, como qualquer profissão, mas, bicho, pelo amor de Deus, a galera, véio, trabalhar com design é muito divertido, é muito recompensador, a gente trabalha com criatividade, a gente cria coisas que a gente pode mostrar para outras pessoas, a gente trabalha com gente e tudo mais. Sabe? Sempre tem coisas novas, sempre né? tem Isso coisa é massa nova. demais, Isso né? é muito massa. Eu sei que tem gente a galera do mimimi aí que reclama. Ontem mesmo eu tava fazendo uma live e aí um cara lá do chat era um estudante do curso de design. Aí tinha outro lá e o cara perguntou, tu tá em que período? Aí o cara fez, tô no sexto. Aí ele, pô, se tu tivesse num outro semestre, eu ia dizer pra tu desistir, tá ligado? Eu digo, meu irmão, não diga um negócio desse não, velho. Você não sabe nem o que você tá falando, A crise tá do ligado? meio do curso, né, que bate. Exatamente, entendeu? O que mais? Como é que você se definiria? Quem é o designer Rodrigo Mota? Caramba, velho. Aí é peso, viu? É profundo as Aí coisas é aqui. peso. Difícil, velho. Olha, eu me considero um cara que gosta de aprender bastante, velho. Gosto muito de aprender e de testar coisas novas. Foi um privilégio na minha vida eu fazer isso. Hoje eu vejo muitas coisas como muitos privilégios que a gente teve na vida. Tive o privilégio de estudar, de trabalhar com design, me sustentar, viver minha vida com design, ter uma vida, uma carreira e tudo mais. Mas eu sou um cara que gosta de aprender e tem uma galera que diz que eu gosto desse termo, assim, que eu sou um agitador do design, assim, tá ligado? Gosto de fazer as coisas acontecerem, né, dentro de uma determinada área, assim, e não desisto não largo o osso não, até a coisa acontecer. Então, eu sou um cara mesmo camaleônico, assim, sou meio camaleão, assim, no design, né? É óbvio que eu acho que eu sempre tive um pezinho nessa coisa da experiência mesmo, assim, sabe? De pensar. É óbvio que eu valorizo todas as áreas do design, qualquer tipo de produto, mas eu sempre gostei de trabalhar com coisas que fossem um pouco mais além, assim, sabe? Quando você faz um jogo e tal, quando você trabalha com coisas assim, um filme, ilustração, coisas desse tipo, você transporta um pouco as pessoas para outros valores, dá outros significados para as coisas, entendeu? Então, eu nunca gostei do design muito pragmático, assim, sabe? De coisas assim, na Bauhaus, eu acho mó chato a Bauhaus, tá ligado? Assim,
Eu sempre gostei, eu vejo as paradas do Sérgio Matos e outros designers assim, trazem mais significado para as coisas, e para mim essa é o meu clã, tá ligado? É a galera que gosta de pensar o design de uma forma mais, de trazer um pouco mais, e para mim os jogos eles são a experiência definitiva, assim, sabe? Quando a gente puder plugar alguma coisa na cabeça e viver em outro mundo, entendeu? E o que a gente criou tá ali. Eu acho isso muito importante. Esses dias eu tava conversando Tem um episódio de Black Mirror que é assim, né? Tem. Você tá ligado, né? Tô, O cara claro. bota Uhum. o jogo, desmaia lá e entra no jogo, né? É. E eu tava conversando com um amigo, por exemplo, um desses dias sobre design de jogo, e a gente pensando. E isso é uma coisa que eu penso há muito tempo, desde quando eu comecei a assistir cinema, e tinha lá, sempre quando terminava, passava os filmes, aparecia lá, Production Design, tá ligado? Eu, caramba, o que é que esse cara faz no filme? O que é que um designer de produção faz no filme, tá ligado? Aí fui pesquisar anos atrás, eu era um moleque. E aí eu vi que se você tem um filme, sei lá, você tem um filme no futuro, aí o maluco constrói as armas do futuro, tá ligado? Coisa que nem existe, não vai existir, nem funciona. Mas esse cara faz esse negócio e tem que parecer que funciona, tem que parecer que é de verdade. Mas, cara, isso é massa demais, pô. Você pode criar a parada do jeito que você quiser, obviamente seguindo as regras, né, daquela direção de arte do filme, mas é muito massa. E trazendo para os jogos hoje, existem jogos que você vai projetar eu faço um exercício com os alunos meus, da gente projeta itens e armas para jogos, né? Você vai projetar uma arma para um jogo, né? Eu tô falando uma arma, mas pode ser outra coisa, para não parecer uma arma, uma coisa, né, do mal, não. Mas pode ser outra coisa, um item. Mas a arma é mais fácil de explicar, porque é o case mesmo, né? Aí você projeta que aquela arma, ela é de um jeito visualmente, mas ela vai funcionar como? Quando o cara atira, vai dar o dano em área, que vai atingir vários inimigos, e aí a velocidade de recarga dela é 0, tanto, você pode anexar um item a ela para fazer. Aí você tá fazendo uma arma que funciona mesmo, pô. Só que ela funciona num outro mundo, tá ligado? Ela funciona num outro universo, sabe? Tudo bem que esse universo ele é mais importante do que o universo de mentira dos jogos. Mas, bicho, é quase a mesma atividade que você tá fazendo. Você tá, de fato, projetando um negócio como ele tem que ser visualmente e funcional também, tá ligado? E ele vai funcionar daquilo e tem que dar certo lá dentro do jogo, para as pessoas gostarem daquela arma, usarem ela, funcionar do jeito correto. Eu não sei se eu tô conseguindo explicar, Não, sim, eu tô isso, entendendo, sim. entendeu? Mas basicamente isso sempre me atraiu mais, assim. Massa, e por último, qual a mensagem que você deixa para quem é da área ou quer entrar para esse mundo do design, da criatividade, da inovação? Olha, eu sempre dicas práticas, vou dar dicas práticas para começar, certo? Dicas bem práticas mesmo, porque são coisas como professor, já sou professor, vou completar 10 anos sendo professor já, então eu acho que eu já tenho uma bagagem para ver quando a coisa vai funcionar, não vai funcionar, né? E quando o cara está trilhando um caminho certo. Eu, lá no curso de design, eu faço uma atividade com os alunos, quando eles chegam mais ou menos no meio do curso, eu faço uma sabatina com os caras, sabe? Eu chego pro cara e pergunto, e aí, bicho, qual é a tua? O que é que vai ser da tua vida? E aí é bom porque a gente acaba entendendo um pouco quem é o cidadão. Às vezes o cara diz, eu quero trabalhar nos Estados Unidos. Eu digo, beleza. Aí eu falo inglês com o cara não sabe falar inglês. Eu digo, como é que vai trabalhar? Não sei saber inglês. Tá Só ligado? que, né? Mas... É. Aí, como tá no meio do curso, eu faço isso já para dar tempo. O cara dizer, quer trabalhar fora? Então vai fazer um curso de inglês, pô. Vai fazer isso aqui, entendeu? Porque eu noto que as pessoas, voltando àquela história que a vida é um jogo mesmo, pô. E a galera tem que aprender a jogar, entendeu? Então, se você quer, de fato, fazer alguma coisa na vida, velho, você tem que aprender a jogar aquele jogo. Então, dica prática para quem quer trabalhar com criatividade é ser criativo, tá ligado? E aí, ser criativo é o quê? Na minha visão. Por que eu vejo muitas pessoas dizendo assim, não, fulano é criativo. Eu não sou, não, mas fulano é. Parece que o cara nasceu criativo, uma parada divina, assim, o cara nasceu criativo, a gente sabe que não é. Para mim, criatividade são duas coisas. Primeira coisa, você tem um background, tá ligado? Você consumir muitas coisas, bicho. Você tá estudando dentro de uma área, velho, consuma as coisas dentro dessa área, meu irmão. Você quer trabalhar com mobiliário, vai, veja todos os mobiliários que existem, desde a pré-história até poltrona mole, cadeira Philip Stark, as coisas de Sérgio Maia, você consuma essas coisas, entenda aquilo que é trabalhar com isso, pô, tá ligado?
Ou se você quer trabalhar com um jogo, você tem que consumir filmes, sei lá, consuma, tenha um background, se alimente, mantenha o seu cérebro alimentado dessas coisas. Não é que você vai copiar essas coisas, não. Pelo contrário. Pelo contrário, você vai, com essas coisas, você vai poder criar coisas novas, tá ligado? Porque você já vai saber o que existe, entendeu? Você vai saber o que é bom, o que as pessoas valorizam, entendeu? Então a primeira coisa é isso. A segunda coisa é pratique a criatividade, entendeu? Então praticar a criatividade você tem muita coisa na sua cabeça, tenha desafios que vão fazer com que você fique melhor. Encare os exercícios da faculdade como se fosse coisa de vida ou morte, meu irmão. Tá ligado? Não é coisa só para entregar, não, pô. Faça os desafios, os exercícios da faculdade como se fosse tivesse de fato valendo a sua vida profissional. Que, spoiler, é a tua vida profissional, tá ligado? Porque se você tá estudando para ser aquilo, você tem que fazer bem feito, pô. Entendeu? Então, primeira coisa, essas duas coisas são práticas para mim e funcionam para todas as áreas de criatividade. Se você quer ser arquiteto, se você quer fazer jogo, quer fazer design, entendeu? Faça isso. É algo assim muito prático que você tem que fazer. Se você não está fazendo, você está errado, certo? É isso que eu tenho para dizer. Infelizmente, não vai dar certo, certo? Se você não fizer isso, certo? A não ser que você, por alguma razão mágica, você já tenha tudo isso, aí parabéns, boa. Aí tu segue a vida e vai dar certo, entendeu? Mas se não, como a maioria das pessoas, é isso. Outra coisa, né, outra dica, né, para quem quer trabalhar nessas áreas, é justamente isso. Dê uma pesquisada, veja o que existe, né? Entenda um pouco do que é trabalhar com diversas áreas e, pô, Pílulas de Design aqui tá vindo para fazer isso, né? Várias áreas diferentes estão sendo abordadas aqui no podcast, vários profissionais diferentes, de áreas diferentes. Dá uma pesquisada nisso, vê o que tu vai gostar, que vai te dar tesão mesmo, de tu acordar todo dia para fazer. Isso é muito importante na área da gente, tá ligado? Porque a área da gente é como ser não é igual, mas é como ser um cara do esporte, velho. Você pode ver o jogador de futebol, de basquete, se o cara não tá apaixonado ali pelo que ele faz, velho, se o cara não tá bem ali no time, o cara não vai render, pô, porque é um negócio que tem que vir um pouco da alma mesmo, assim, tá ligado? De você querer fazer coisas boas e tal. Tem profissões que não tem assim, que não são assim? Tem, velho. Vá fazer, então vá para outra profissão que não seja assim. Tem um monte de profissão que você não precisa ser, que a sua vida seja mais relacionada ao seu trabalho do que o normal. O cara que trabalha com criatividade, pô, o cara tá tomando banho, pô, aí tá vindo a ideia lá. É ruim ou é bom? Tem gente que acha ruim. Caramba, nem no banheiro eu tô livre. Mas tem gente que acha bom. Eu acho bom. Eu acho bom estar assim, ver uma coisa e caramba, isso aí podia ser de outro jeito. Tal. E você tem que ser apaixonado por fazer isso, velho. Se você não for, talvez você valha repensar as suas coisas. E é normal demais repensar uma atividade que você queira fazer, mudar de profissão, mudar de curso. Isso é a coisa mais normal do mundo. Com 20 e poucos anos, ninguém sabe o que é da vida, não. Tô falando porque é a real mesmo. Quem deu certo de primeira foi sorte, entendeu? Ou é porque é muito inteligente, beleza? Então, dá uma olhada nas coisas, conhece as coisas, entendeu? Tenta experimentar e tenta ver algo que vai te deixar apaixonado mesmo, entendeu? De tu fazer e fazer as coisas bem feitas. Quando você chegar num nível que tiver o mesmo trabalho para fazer, um por R$ 10, um por 10 mil, e você querer fazer os dois bem feitos, você chegou no que eu estou falando. Porque eu sou assim. Pode ser R$ 10, pode ser 10 mil. Eu vou me esforçar nos dois do mesmo jeito. Porque sou eu, pô. É o que eu estou fazendo. No final, Rodrigo fez essa merda aqui, ou fez isso muito bem feito, entendeu? E você tem que sentir isso. Eu me esforço do mesmo jeito, entendeu? Por fazendo um trabalho para uma puta empresa gigante que eu vou ganhar muita grana, ou fazendo uma marca para um grupo de amigos meus que montou um time de esportes, tá ligado? E vai me pagar com cartinha de Magic, tá ligado? Eu vou me esforçar do mesmo jeito, porque eu acho que é assim que a gente tem que encarar a profissão da gente. Então acho que tá bom. Essas dicas aí, acho que são suficientes. Foi muito valiosas, né? Obrigadão aí pela participação, o papo foi top mesmo, foi muito massa. E obrigado aí pelas palavras, pelo conteúdo. E tamo junto aí. Valeu, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Fiquei chateado, demorou a me convidar. Brincadeira. Mas foi muito bom. Gostei muito desse formato novo também. O formato antigo também era legal, mas esse formato novo eu acho que traz um pouco mais de conteúdo pra galera. E dar os parabéns pelo podcast. É algo que eu acho que precisa bastante,
né? E nascendo aqui no nosso curso, né? Eu acho que é muito, muito mais legal, assim, ter a galera que a gente conhece participando. Agradeço aí quem ouviu até agora, a gente conversando, né? Quando esse negócio for pro ar. E se alguém se interessou por qualquer coisa, qualquer conteúdo aí, pode ficar à vontade, me chamar nas redes sociais, @Rodrigo_Mota, em todas as redes sociais aí. Ou, enfim, me acha na internet aí que a gente conversa sobre qualquer coisa desse tipo aí. Desculpa aí qualquer coisa, qualquer palavrão. Não, faz Mas parte é da isso. naturalidade. Pois é. Tamo junto. Valeu, bicho. Brigadão.